bem-vindos a mais um Direito a Falar, um programa produzido pelo ETV e pela revista Advocados. Os tribunais portugueses têm proferido várias decisões judiciais onde se passa a admitir a pensação de processos de contornação em casos de coimas aplicadas a condutores em executos. Isto é, passa a ser permitida a junção de vários processos, não só, de modo a que um só recurso sirva para situações em que existem coimas aplicadas a uma só pessoa. Estas decisões deverão facilitar, por isso, os recursos condutores junto das finanças e reduzindo de forma significativa os custos destes processos. Para nos ajudar a compreender e analisar o que está em causa, é a nossa convidada, a advogada Priscila Santos, associada da PLMJ, a quem desde já dou as boas-vindas ao Direito a Falar e a quem agradeço por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada pelo convite, antes de mais nada. Eu sei que há um destes processos, é um processo que a PLMJ tratou, é uma decisão do Tribunal Tributário de Lisboa que decidiu juntar todos as coimas num só recurso, no fundo. Que importância é que isto tem para o condutor? Bem, antes de mais... O condutor alvo de coimas, claro. Claro que sim. E que podemos ser todos na prática, para quem não tiver via verde, pelo menos. Antes de mais, e voltando um bocadinho atrás, para contar um bocadinho a história da situação. Há um entendimento da parte da administração tributária que veio agora a ser alterado pelos tribunais de que, no caso de contraordenações, não poderá haver de todo a pensação de processos contraordenacionais. Portanto, ou a administração tributária voluntariamente apensa esses processos, ou não o fazendo e notificando ao contribuinte, leia-se sujeito passivo, as várias contraordenações, o mesmo terá que as impugnar através do recurso judicial de coima separadamente. Ou seja, no caso, por exemplo, uma empresa de transportes, por exemplo, um condutor que faça muitas viagens e tenha muitas coimas, isso dificulta imenso os recursos. Porque o que estava a acontecer até à presente data era que por cada passagem na barreira da autoestrada, as finanças, também por culpa da concessionária que mandava uma infração de cada vez, as finanças instauravam um único processo de contraordenação, portanto, por cada passagem era um processo de contraordenação, era uma notificação e cada notificação implicava um recurso distinto. O que é que se passou na prática? Nós PLMJ, vimos na contingência de ter um determinado cliente, havia um determinado cliente que, por ter uma enormidade de notificações que lhe eram feitas, de vários veículos, era um cliente que tinha cerca de 100 veículos, e depois alugava os seus veículos. Ou seja, tinha muitas coimas e tinha muitas coimas efetivamente cometidas pelos seus clientes, do mesmo veículo. E nós, o que fizemos na altura, e penso que também o que aconteceu em determinadas situações, uma vez que há mais do que uma decisão, optámos por, referindo ao cliente os riscos em que corria, porque poderia eventualmente não ser aceite o nosso recurso ao estarmos a pensar, fizemos uma apensação dos vários processos em função do contrato de aluguer do veículo. Portanto, obviamente, o que colocámos foi o veículo correto, o infrator era o mesmo, as concessionárias não eram as mesmas, os valores das coimas não eram os mesmos, mas optámos por pensar tudo. Foi um risco calculado. Foi um risco calculado e o cliente foi devidamente avisado para os riscos que corria. E de facto, veio a ser um risco calculado e bem calculado. O Tribunal Tributário de Lisboa já saiu a primeira decisão, entretanto já tivemos uma outra decisão do mesmo cliente e da mesma situação e no mesmo sentido, que baseando-se numa decisão do Supremo Tribunal Administrativo do início de março deste ano, que foi apenas publicada no início de abril, veio entender que era possível essa apensação. Portanto, o que nos deixou, devo de confessar-lhe, radiantes. Portanto, foi um risco que correram, mas valeu a pena e criou um precedente. Cria um precedente ótimo, até porque tendo já uma decisão do Supremo Tribunal Administrativo, já nos sustenta ainda melhor a nossa posição.
Agora, de facto, foi um risco, mas foi um risco também em virtude daquilo, como bem referiu, os custos associados. É que se tivesse que recorrer por cada coima, era um valor mínimo de 102 2 euros. euros. Para além dos honorários dos advogados, porque têm que ser patrocinados por advogados, implicam um valor mínimo de 102 euros e poderá ir até aos 306 euros, dependendo da complexidade do caso. Obviamente, todos nós achamos que o Tribunal vai aplicar o valor mínimo, que é os 102 euros, mas a realidade é que há muitas coimas que, com o valor das coimas e o valor dos custos associados, que é o valor dos custos dos processos, haviam algumas coimas que não chegavam sequer a esses valores. Ou então chegavam a valores de 105 ou 200 euros. E o cliente, entre a incerteza do litígio, porque é sempre uma incerteza, entre o tempo que vai demorar e os valores associados, obviamente, optava... Não, havia situações em que optavam por pagar. Sim, e noutras situações corriam o risco, sendo que a opção por pagar, de certo modo, quer queiramos, quer não, coloca em causa a tutela jurisdicional efetiva da parte do contribuinte. Claro. Ou seja, se vê confrontado com a situação. E, entretanto, também houve alterações legislativas. Este mês já foi aprovada uma nova lei que faz algumas mudanças neste tema. Sim, a lei foi, finalmente, o legislador foi sensível à situação e veio alterar, não tanto quanto desejaríamos, mas veio alterar permitindo a pensação de processos. Portanto, no fundo, o que o legislador veio dizer, a lei foi aprovada na passada segunda-feira, não ontem, a passada segunda-feira, dia 8 de junho. Dia 8 de junho, e o que a lei vai permitir, a partir do dia 1 de agosto de 2015, que é quando entra em vigor, vai permitir que as concessionárias façam uma apensação dos processos, desde que estejam em causa o mesmo infrator, o mesmo veículo, no mesmo dia e na mesma concessionária ou subconcessionária. Ou seja, ainda não se foi suficientemente longe. Ainda não se foi suficientemente longe. Portanto, esse não foi o entendimento do Supremo Tribunal Administrativo e o entendimento do Tribunal Tributário de Lisboa, caso em que, embora estivesse em causa o mesmo veículo e o mesmo infrator, não estavam em causa nem os mesmos dias, nem as mesmas concessionárias. Portanto, neste momento, o legislador, embora tendo feito uma evolução legislativa, não chegou à evolução que os próprios tribunais já atingiram. Portanto, ainda há um caminho por fazer nessa área. Um caminho por fazer, de facto. E que outras mudanças é que estão previstas nesta lei? Olha, houve mudanças ao nível das notificações, porque anteriormente tinham apenas 15 dias em termos de... a pessoa era notificada, portanto, o que se passa na prática é uma pessoa que passa, um determinado veículo passa uma barreira de autoestrada, não paga. A concessionária deve notificar o proprietário do veículo, após saber os devidos dados do veículo junto das conservatórias do registro automóvel, deve notificar o proprietário do veículo para pagar ou para indicar o condutor. E, anteriormente, davam-se 15 dias para essa situação, 15 dias úteis. Caso o proprietário do veículo, ou que estivesse com um nome no veículo, porque por vezes nós temos situações em que os veículos, como sabe, não são logo transmitida a propriedade, portanto são vendidos, mas não é feito o registro devidamente. Nessas situações, o que acontecia era que automaticamente a pessoa não respondia e ficava responsabilizada por essa situação. Com os 15 dias. Agora passou a ser 30 dias úteis. Se a pessoa responder e disser indicar quem é o infrator, esse novo infrator, o tal infrator, é notificado novamente para pagar e são-lhe dados também 30 dias úteis. Anteriormente era só 15 dias. Portanto, ao nível das notificações, tornou-se mais fácil. Também a notificação passa a ser devido à pensação toda do processo. Portanto, é feito um único auto de notícia relativamente... Ou seja, se aquele condutor tiver 10 processos, vai tudo no mesmo. Sim, mas é todo no mesmo de mês a mês. Só há um lapso temporal. Portanto, para além da questão da pensação ter esses critérios, também há um lapso temporal porque é feito um auto de notícia mês a mês. Agora, penso que este decreto-lei, mais do que as alterações, que também houve alterações ao nível do próprio valor das coimas a fixar, tendo reduzido substancialmente o valor das mesmas, mais do que as alterações à lei anteriormente vigente,
tem importância relevante pelo facto de permitir aos infratores ou aos desprevenidos, aos simplesmente distraídos, de regularizar a sua situação. E tributária, porque... Portanto, é uma lei mais garantista dos direitos dos... mais ou menos, porque no fundo é um regime excepcional de regularização de dívida. Portanto, funciona sendo excepcional, regula durante algum tempo, está vigente durante algum tempo. E está vigente até ao final do mês de setembro, portanto as pessoas têm entre o dia 1 de agosto até ao final do mês de setembro para regularizar a sua situação, e tem a grande vantagem neste regime é que as que já pagaram as taxas de portagem podem dirigir-se ao Serviço de Finanças e ter uma redução bastante elevada, porque é reduzido a 10% o valor das coimas. Reduzido a 10%? A 10% do valor das coimas, sendo o limite mínimo de 5 euros. Portanto, pelo menos 5 euros. Há situações em que o valor mínimo da coima é 25 euros. 10% seria 2,5, mas então tem que ser no mínimo 5 euros. Permite isso, permite a perdão de juros, permite a redução, no caso de ser só contraordenações, que já tenham sido pagas as taxas de portagem, estejam apenas em falta o valor das contraordenações, não haverá custos associados aos processos de contraordenação ou ao processo de execução fiscal. Caso se tratem de taxas de portagem que ainda não foram pagas, poderá também o contribuinte pagar essas taxas de portagem, mas aí só terá redução nos processos de execução fiscal a 50%. Portanto, sendo que este regime de regularização serve apenas para as taxas de portagem que não tenham sido ultrapassadas e não pagas, portanto, que a infração tenha ocorrido até 30 de abril de 2015. Portanto, posteriores não. Posteriores não. Até porque as concessionárias também não as trabalharam ainda. Exato. Verdade seja dita. Ainda não sequer começaram a notificar os condutores para a sua regularização. Portanto, e tem até o dia 29 de setembro de 2015. Sim. Para aderir. Sim, para aderir através do Serviço de Finanças, dirigentes ao Serviço de Finanças, ou dizem-nos que também será possível retirar através do site das finanças. A informação que temos da parte do Serviço de Finanças é que ainda não sabem muito bem como é que vão fazer refletir estas alterações legislativas no sistema. Mas acho que até lá, e porque só entra em vigor dia 1 de agosto, acho que estaremos em condições de conseguir fazer o que o legislador pretende. E acha que esta lei já foi suficientemente longe? Isto além desta questão da pensação dos processos, de ainda ter algumas limitações, esta questão de ter que ser no mesmo dia, no mesmo condutor, no mesmo veículo, além deste aspecto, acha que é possível fazer ainda mais para simplificar a vida aos condutores que têm o azar ou não azar de terem uma coima? Por causa do meio seguro. Esta questão foi extremamente discutida na altura da aprovação da lei e na altura da transformação das ex-escudos em autoestradas pagas pelo utilizador, sendo que as vozes mais discordantes o que diriam era que deveria haver pórticos para pagamento das taxas de portagem, porque evitaria toda esta situação. Acho que esta lei serviu para que os portugueses e os estrangeiros que também usam as nossas estradas, há muitos espanhóis que recebem coimas. É verdade. Começassem a ter uma noção de facto do que é que se passa, embora tenham sido apanhados um bocadinho desprevenidos. Acho que o facto destes valores serem cobrados através do processo de execução fiscal agravou a situação e fez com que os utilizadores fossem colocados perante uma situação que não esperavam, porque, de facto, quem não paga tem um processo de execução fiscal com todos os trâmites associados, penhoras de salários, penhoras de veículos, penhoras de contas bancárias. Todo um processo traumático. Todo um processo traumático. Por causa de uma coima, às vezes, de valor ridículo. Por causa de um valor ridículo que se pode transformar num valor enorme. Porque é uma coima que muitas vezes começa em 25 euros,
Depois, com custos de processo, são no mínimo 76,5€, isto só de contraordenação. Depois, se for para processo de execução fiscal, é mais um tanto para o processo de execução fiscal, mais os juros do processo de execução fiscal e, entretanto, por cada diligência que a administração tributária tiver que tomar, é mais um X. Portanto, daqui a nada, por causa de uma coima de 25€, estamos a chegar aos 300 ou 400€ e, de facto, as pessoas não compreendem porquê, porque muitas delas, efetivamente, são notificadas para pagar a taxa de portagem e pagam-na prontamente. Notificadas, obviamente, já pelo Serviço de Finanças. Portanto, as pessoas recebem as notificações das concessionárias, ou recebem ou não recebem, até porque muitas vezes nem vão com carta registada, e deixam de lado. Pronto. Depois as concessionárias também não fazem uma segunda tentativa, não telefonam às pessoas, mesmo aquelas infratores que têm contratos de adesão e que por alguma razão, ou estava a luz amarela, ou alguma coisa, por alguma razão o contrato de adesão não está a funcionar, ou porque houve uma alteração do cartão multibanco que automaticamente faz com que tenha que haver uma alteração no contrato, e a pessoa por lá se esquece, e aí já está a cometer infrações, e a concessionária não vai à sua base de dados para tentar contactar o infrator. Portanto, notificam uma primeira vez, não pagam, vai para o Serviço de Finanças, e a partir daí despotela-se toda uma situação que muitos dos nossos clientes pagam imediatamente as taxas de portagem. Pois, o problema é que... E depois vêm as coimas. Pois. Que é isso que a maior parte das pessoas ficam indignadas porque não estavam à espera. Acha que é um sistema injusto? Não posso dizer que é verdadeiramente um sistema injusto na medida em que as pessoas são infratores, têm que pagar por essa infração. O que eu acho é que tem que haver um equilíbrio da situação. E neste momento, em face do que está a acontecer e em face dos valores que são cobrados e em face dos valores das taxas de portagem, porque não nos podemos esquecer que as pessoas, quando pagam as taxas de portagem, também pagam os custos associados que a concessionária teve. Portanto, todos esses custos já estão devidamente acautelados a quando da notificação do processo de execução fiscal. Vêm-se depois perante uma coima que, de facto, mesmo com esta alteração legislativa, continua a ser bastante elevada. Pois, e as pessoas, quase sem querer, entram num processo kafkiano e que demora imenso tempo a resolver, e com chatices e coisas que podem ter sido facilmente evitadas. Claro. Ou seja, concorda que o ideal era que houvesse pórticos de portagem em todas as vias? Doutor, eu concordo até por mim, porque eu própria já fui apanhada numa situação destas. Já fui notificada para pagar. Já fomos todos. Acho que já fomos todos. Portanto, já fui notificada para pagar. Felizmente, ainda fui a tempo de pagar na concessionária e não tive que estar sujeita a esta situação toda. Mas, de facto, temos situações em que é claramente uma injustiça. Temos processos, temos clientes de processos que têm 8 e 9 mil euros e 10 mil euros de coimas para pagar. Pois são valores razoáveis. São valores bastante acentuados, de facto. Isto em termos de relação do contribuinte com o fisco, dada a vossa experiência, vocês trabalham com todo tipo de clientes, desde empresas, particulares, sentem que nos últimos anos houve uma espécie de obsessão por cobrar receita, e às vezes passando por cima dos direitos dos contribuintes? É uma crítica que se ouve muito hoje em dia. Eu acho que pela conjuntura atual do nosso país e também pela entrada da Troika em Portugal e com a necessidade de receita, a máquina fiscal afinou. Portanto, há de facto muitas situações que anteriormente deixavam passar-se no tempo e, portanto, situações que nós assistíamos de dívidas prescritas, tributo caducado, essas situações praticamente já não existem. Portanto, já se discute verdadeiramente a ilegalidade daquela dívida, ou da cobrança, ou das taxas, ou dos pressupostos da dívida, para além de questões meramente formais ou acessórias. Acho que, por força do sistema que foi implementado e da mecanização que foi implementada, e ainda bem para muitas coisas, são cometidos alguns excessos que o contribuinte, por um lado, não consegue evitar e, por outro lado, demora muito tempo e despende de muito dinheiro para resolver.
para resolver. E, portanto, de facto, ouvimos essas críticas, assistimos diariamente a estas críticas. Posso dizer que ainda hoje, de manhã, estive numa conferência da PLMJ sobre o tema, nem de propósito, e foi essa situação discutida muito, porque demora-se imenso tempo a decidir, o processo judicial ainda demora o seu tempo, o processo administrativo, a nível de penhoras, ainda está a andar muito rápido. Portanto, muitas vezes não acompanham o processo e cometem-se, de facto, algumas ilegalidades no âmbito dos processos de execução fiscal, sobretudo. E todos os intervenientes concordaram que há excessos que, de facto, estão a ser cometidos por força das circunstâncias, portanto, por força do sistema informatizado. Está demasiado enfoque nos resultados e em cobrar receita. Sim, mas também é por causa do próprio sistema, portanto, não é só tanto a questão da receita. Há situações que não levam à cobrança de receita, porque depois são, obviamente, contestadas pelo contribuinte. Mas há situações que são provocadas justamente pela mecanização do sistema e eu acho que aí a administração tributária está-se a esquecer que também é preciso ainda a mão humana. Portanto, não basta tudo. É a notificação do sistema. Passou-se do 8 para 80. Passou-se um bocadinho do 8 para 80. É a conclusão a que, de facto, vamos chegando diariamente, mas ficou dessas conferências, pelo menos ficou o enfoque que todos nós temos noção disso e todos nós estamos a tentar, de alguma forma, da maneira como conseguimos, combater essa situação. Mas é preocupante do ponto de vista dos contribuintes que não tenham meios, por exemplo, a contratar um advogado. Há o risco de facto, essas pessoas ficarem excluídas de meios de defesa e de como é que um cidadão comum que vive do seu salário, que não tem acesso a um bom advogado, se pode defender de uma máquina como o fisco, hoje em dia? Doutor, pode recorrer ao apoio judiciário. Agora, se lhe é dado um bom advogado ou não, aí já é um bocadinho discutível, porque no âmbito do apoio judiciário as pessoas candidatam-se e dizem que estão aptas ou não estão aptas para exercer aquela determinada área. Eu espero que todas as pessoas que estão nesses lotes tenham qualidade para isso e que consigam defender o melhor que podem cada um dos contribuintes. Mas também lhe posso dizer que nós, PLMJ, fazemos pro bono. Quando contactados com determinada situação e perante determinadas realidades, somos sensíveis ao ponto de perceber que, por uma questão de justiça, também temos que ajudar aquelas determinadas pessoas. E não digo apenas pro bono de amigos ou de conhecidos, também fazemos pro bono de pessoas que não conhecemos e que somos confrontados com essas situações. Claro. Muito bem. Muito obrigado por ter vindo aqui ao Direito a Falar. Muito obrigada eu pelo convite. Muito obrigada. E nós regressamos dentro de breves instantes, depois de um curto intervalo.